gostaria de chamar agora os participantes do módulo 3, que serão o seu Júlio Urdangaren, vice-presidente da Empresa Municipal de Informática e Plan Rio, o senhor Emerson Camilo, gerente de Smart Cities e Big Data da Magna IBM, e o senhor Tiago Machado, diretor de Relações Governamentais. Então, para dar andamento aos trabalhos, eu convido o senhor Júlio para assumir a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco aqui do que a Prefeitura do Rio vem fazendo, no caso a Empresa Municipal de Informática, para esse conceito de cidades inteligentes. Tem passador? Só testar aqui. Bom, então, a gente sabe que existem vários rankings de cidades inteligentes e no último ranking divulgado por esse instituto, Future Today, ele coloca a cidade do Rio de Janeiro entre as 44 cidades, quer dizer, em 44º lugar, entre as 50 cidades mais inteligentes do mundo. Mas o que isso quer dizer, né? Não tem nenhuma da América Latina. Será que o Rio de Janeiro, de fato, é a cidade mais inteligente? A gente sabe que os rankings eles variam e os critérios de cada ranking mudam de instituto para instituto. Isso é natural, isso é normal. Mas o que a gente tem percebido é que esse ranqueamento tem levado em consideração não só essa tecnologia, não só a quantidade de sensores que tem na cidade. Ele tem levado em consideração também o que essas tecnologias têm melhorado na vida das pessoas. E eu acho que isso que é importante. A gente não busca, a cidade do Rio de Janeiro não busca apenas uma colocação no ranking, não é isso. O que ela busca é desenvolver produtos e soluções para os cidadãos e para os seus visitantes, turistas, que de fato agreguem valor, agreguem benefício no seu uso e no seu dia a dia. Então eu vou falar aqui de um pouco dos serviços que a gente tem feito, né, para melhorar a vida do cidadão. Nesse slide, o que a gente mostra é o seguinte: 45% aí a Prefeitura vem trabalhando fortemente nesse processo de transformação digital. Então hoje, 45% dos serviços eles já são digitais. Então, dos 967 serviços mapeados pela Prefeitura e que são prestados ao cidadão, 45% hoje já são digitais. E a gente tem uma meta, até o final do ano de 2020, de que 75% desses serviços sejam digitais. Isso quer dizer mais 300 serviços digitalizados para facilitar a vida do cidadão. Ele basta se identificar uma vez, os serviços são ajustados para ele, não precisa conhecer a Prefeitura. Como regra, ele não precisa sair de casa. Naturalmente, quando a gente fala de um serviço digital, as pessoas pensam assim, poxa, mas uma poda de árvore nunca vai ser digital. De fato, vai precisar da interação de um agente público. Mas eu não preciso que o cidadão vá à Prefeitura, vá a alguma unidade da Prefeitura para solicitar essa poda de árvore. Ele pode fazer isso em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele pode fazer isso num domingo à noite, coisa que ele não faria se ele precisasse ir a um balcão de atendimento. E a gente sabe como é o processo de atendimento de um serviço público, né? Então, o que a gente busca é oferecer ao cidadão que ele possa fazer a requisição do serviço de forma digital, que ele possa acompanhar como está o andamento desse serviço e que ele tenha um feedback de quando esse serviço foi efetivamente realizado. Então, para isso, a gente tem um portal na Prefeitura chamado... bom, antes desse portal, né, eu vou falar um pouco do Centro de Operações também. O Centro de Operações, todo mundo conhece, acho que é uma referência na cidade do Rio de Janeiro, e serve também de exemplo para outras cidades. Muitas cidades buscam um Centro de Operações como referência e até para entender como é que funciona esse processo. São mais de 30 agências dentro do Centro de Operações.
Ele foi inaugurado em 2010 e o Centro de Operações é um daqueles equipamentos que a gente pensa, eu que estou dentro da Prefeitura, pensa assim, como é que a gente conseguiu conviver tanto tempo sem um Centro de Operações? Sem que, de fato, todas as secretarias e todas as agências que interagem com o município, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, estivessem dispersos, sem que estivessem num local como esse, que pensa nessa integração efetivamente e que desenha processos voltados para que esse funcionamento seja efetivo. Então, eu que acompanho o dia a dia do Centro de Operações desde 2010, o que eu percebo é isso, eu sinto assim, como é que a cidade conseguiu conviver sem um Centro de Operações tanto tempo? Isso é interessante porque outras cidades vêm buscando isso. Então, esse também é um dos motivos que a cidade do Rio de Janeiro aparece bem ranqueada nesses rankings de cidades inteligentes, né? É um centro de operações que ele é integrado e que ele presta um serviço para a população. Bom, acho que alguns de vocês aqui já devem ter cadastrado o SMS da Defesa Civil e quando recebe uma informação de que está mudando o estágio na cidade, que está vindo uma chuva, tudo isso é comandado dentro do centro de operações. Falando do portal da Prefeitura e falando do Carioca Digital, que era o que eu ia passar no slide anterior. Quando a gente fala de 45% dos serviços digitais na Prefeitura, boa parte desses serviços estão ou no 746 ou no portal Carioca Digital. Eu não sei se aqui alguém conhece, se alguém já interage com esse portal, mas esse portal ele é uma espécie de internet banking da Prefeitura. Então você abre o portal da Prefeitura, ali tem todas as notícias, normal, como se fosse um banco, realmente, quando você abre um portal do Santander, por exemplo, você tem lá todas as notícias, quais são os créditos, mas quando você entra com o seu login, você tem ali um relacionamento, você tem o seu relacionamento com o banco. E o conceito do Carioca Digital é a mesma coisa, é você ter o teu relacionamento com a Prefeitura. Então ali você pode acompanhar, por exemplo, a nota dos seus filhos, ali você pode emitir, por exemplo, o cartão do estacionamento do idoso. E o cartão de estacionamento do idoso é um processo é um exemplo interessante nesse processo de transformação digital. Como é que funcionava essa emissão do cartão do idoso? O idoso tinha que ir a alguma unidade da Prefeitura para comprovar que, de fato, ele tinha mais de 60 anos e que fazia jus àquele cartão. Só que esse cartão ele levava até 3 meses para chegar na casa da pessoa, né? E hoje em dia, com o Carioca Digital, basta que ele ao se cadastrar, ele se cadastra com o CPF, naturalmente pelo CPF eu já sei que a idade dele é superior, ele tem 60 anos ou mais, e o cartão é disponibilizado para ele naquele exato momento. Então basta ele imprimir, que ele já pode usar, sair na rua e já botar esse cartão no carro e fazer uso desse benefício que ele tem. O que é um processo interessante também, quando a gente digitaliza um serviço, é que essas pessoas que desconhecem até o direito que elas têm de obter um serviço, de tomar um serviço, elas passam a ter um acesso tão facilitado que esse cartão do idoso na internet ele tem algo em torno de 6 a 8 meses. E o que a gente percebeu foi, pela facilidade, mais que dobrou o número de cartões emitidos no mesmo período antes dessa efetiva transformação. Então o que a gente percebe também o cidadão ele ou desconhece o direito que ele tem, ou é tão burocrático o acesso àquele direito que ele prefere não usar. Então, quando a gente facilita, e a gente tem percebido isso com essa transformação, é que os serviços são tomados numa velocidade mais rápida, naturalmente, por ser digital, mas também que eles são mais buscados, eles são mais consumidos pela população. Então, o Carioca Digital ele é um portal que entrega mais de uma centena de serviços para o cidadão, e exatamente desse relacionamento. Por aqui ele tira a segunda via do IPTU dele, por aqui ele faz recursos de multa de trânsito, muita gente não sabe isso. Para se fazer um recurso de multa de trânsito hoje na Prefeitura do Rio, você não precisa mais ir a uma junta da SMTR, você faz pelo Carioca Digital, bastando indicar, você pode indicar o real infrator, você pode fazer o recurso de uma multa de trânsito, digitalizando aquele seu documento e fazendo isso pelo Carioca Digital. Então é uma facilidade que o cidadão tem, e a gente vê aqui que já são mais de 900 mil cidadãos cadastrados, tomando 166 mil serviços diariamente. Olha a quantidade de serviços que são tomados
pelo Carioca Digital. E o que isso quer dizer também? Isso diminui a quantidade de pessoas para atendimento presencial na prefeitura. Imagina esse volume de serviços sendo tomado diariamente num balcão de atendimento. Quantas pessoas eu precisaria ter para que eu não tivesse uma fila quilométrica dentro da Prefeitura do Rio? Então, cada vez que a gente digitaliza um serviço, a gente retira essa pessoa do balcão de atendimento e pode ser aproveitado. O que os estudos dizem é que, vou usar um estudo da Austrália, que é o que a gente tem acesso, né? Que um serviço prestado no balcão, ele custa R$ 47,00. Esse mesmo serviço prestado pela internet, ele custa R$ 1,30. Então, para vocês terem uma ideia, e eu ainda vou falando ainda do cartão do idoso, a gente emitiu 45 mil cartões do idoso pela internet. Se esse serviço fosse feito no balcão, ele custaria para a prefeitura, claro, seguindo esses números que eu falei, mais de R$ 2 milhões. Sendo feito pela internet, custou apenas R$ 58 mil. Então, percebam a diferença de um serviço que não tem uma demanda muito grande, como é o cartão do idoso, mas a diferença de deixar de gastar 2 milhões para gastar apenas 58 mil. Então, isso tem que ser replicado para todos os outros serviços, porque o que se economiza com a digitalização de serviços é algo absurdo. Aqui só dando um exemplo de como é que é o relacionamento da prefeitura com o cidadão, né? Então, ele começa do pré-natal, antes mesmo da pessoa nascer, e vai até o óbito, né? E por aqui eu tenho todos os serviços que estão no Carioca Digital: prontuário eletrônico, sistema de gestão acadêmica, atendimento ao idoso, Rio Mais Fácil Negócio. É possível abrir uma empresa também pelo Carioca Digital. Primeira Infância Carioca, o cartão Família Carioca, 1746, sistema de gestão de programas sociais e uma série de outros serviços que pelo Carioca Digital o cidadão pode tomar e passar por toda a sua fase de vida, né? Aqui mais um exemplo do Carioca Digital, mais ou menos alguns números, né? Serviço para taxista, 33 mil usuários. Servidor da prefeitura, que hoje ele também tem acesso ao seu contra-cheque pelo Carioca Digital, 200 mil usuários. Alvará de eventos, nota Carioca, 689 mil notas emitidas. Serviço para pais e alunos, 600 mil alunos. Hoje o pai de um aluno pode tirar a declaração escolar, que isso foi o serviço mais recente que a gente colocou. 1.600.000 declarações escolares eram tiradas anualmente nas escolas, né? O pai tinha que ir a uma escola para tirar, e hoje ele já pode tirar pela internet, facilitando muito a vida do cidadão. Alguns outros serviços, o Saúde Rio, por exemplo, é um aplicativo recente, lançado pela prefeitura, é um aplicativo móvel, que permite ao cidadão avaliar os atendimentos na rede municipal. Então, são realizados na rede básica de saúde 1.300.000 atendimentos por mês. E hoje o cidadão ele consegue, pelo Saúde Rio, fazer a avaliação desses atendimentos. Ele consegue também consultar onde aquele medicamento que foi prescrito para ele, onde ele acha esse medicamento. Então, por exemplo, estamos aqui no centro da cidade, eu digito no Saúde Rio qual o remédio que eu preciso buscar numa farmácia da prefeitura, e ele vai me dizer, pela minha localização, qual é o local mais próximo, e dizer também se naquele local mais próximo tem o medicamento ou não, né? Então, ele vai me apresentar a minha unidade de saúde e vai me apresentar também o local mais próximo de onde eu estou para a retirada desse medicamento. Ele pode também acessar a agenda de consultas e exames, e isso a gente está terminando de implantar. E o que é interessante nisso? A gente vai começar a comunicar ao cidadão. A gente sabe hoje, e não é dúvida para ninguém, que o processo de marcação de consulta na rede pública ele é demorado. Então, às vezes, você marca uma consulta para daqui a 6 meses. Né? E até por esse processo ser tão demorado, por levar tanto tempo até você ser atendido, muitas pessoas deixam de ir à consulta. Por quê? Das duas, ou ele já não precisa mais da consulta, ou ele esqueceu. 6 meses, às vezes a pessoa, se não tiver um mínimo de organização, ela vai esquecer aquela consulta. E com esse aplicativo a gente consegue avisar ao usuário, daqui a um mês você tem uma consulta, daqui a uma semana você tem uma consulta, amanhã você tem uma consulta. E até o final do ano a gente vai permitir que ele também dê um retorno se ele vai ou não à consulta. E ele fazendo isso, a gente vai conseguir encurtar essa fila, trazendo as pessoas que estão com mais tempo de espera para frente,
e a expectativa é que a gente diminua bastante essa quantidade de faltas que acontecem hoje na rede municipal, por conta do tempo que se leva esperando uma consulta. E, por fim, também ainda esse ano, vai ser possível marcar consultas na atenção primária. Então, o cidadão vai poder marcar uma consulta, ele vai ter uma agenda e vai conseguir marcar uma consulta, por exemplo, para o oftalmologista, para qualquer outra, uma mulher para o ginecologista, e por aí vai. Então, esse aplicativo ele vai permitir, até o final do ano, essa marcação de consultas. E é interessante porque esse aplicativo ele já está concorrendo, ele está entre os 4 finalistas do prêmio DCD Awards, que é um prêmio de data center, na categoria de transformação digital. Ele está entre os 4 finalistas e a premiação vai ser agora dia 25 de setembro no México. Então, ele já, no seu primeiro ano de vida, ele já foi entre os 4 finalistas e a gente está aguardando qual vai ser a posição. Mas é um serviço, como eu falei, que agrega valor para o cidadão, facilita a vida do cidadão. Mais um outro serviço que acho que algumas pessoas aqui já devem ter usado, devem ter instalado, é o Táxi Rio. O Táxi Rio é uma plataforma de intermediação de corridas, sim, mas não é só isso. O Táxi Rio ele permite os descontos, e aí sim, isso aqui falando de qualquer aplicativo de intermediação de corrida, ele oferece descontos de 10% a 40% concedidos pelo taxista, não pela prefeitura. A prefeitura não se intromete nessa relação entre passageiro e taxista. O taxista que oferece o desconto, o passageiro que busca aquele desconto, e eles se encontram e realizam a corrida. Mas, além disso, essa plataforma ela permite que o taxista dê informações para a cidade. O taxista passa a ser um agente da cidade. Então, ele pode reportar diretamente ao centro de operações se uma rua está alagada, se uma árvore está caída, se um sinal de trânsito está apagado, se tem um buraco na via. Então, ele se comunica com a prefeitura através do taxista Informa e ele passa a funcionar como um agente da cidade. No centro de operações, todos os mais de 26 mil taxistas são reconhecidos no telão do centro de operações com o GPS, com a localização dele. E o centro de operações, quando precisa validar se uma determinada ocorrência aconteceu ou não na cidade, ele olha qual é o taxista que está mais próximo daquela ocorrência, clicou ali, aparece o nome e o telefone do taxista, ele entra em contato com o taxista e o taxista dá um retorno. Se de fato aquela árvore está de fato caída naquela rua, se de fato aquela rua está alagada ou não. Então é uma plataforma de comunicação com o cidadão. Mensageria para taxistas e passageiros, quem é o usuário do Táxi Rio, recebe um push, principalmente taxista, ontem, por exemplo, foi encaminhado um push para avisar que a calha do BRT de Bom Sucesso até o Galeão estava liberada para os táxis, por conta da confusão que se formou ontem com o fechamento do Santos Dumont. Então, a gente se comunica com o cidadão e com o taxista através dos pushes que são enviados pela plataforma Táxi Rio. Então, também é uma plataforma de comunicação com o cidadão, inclusive diretamente também do centro de operações. Então, quando tem alguma mudança de estágio na cidade, a gente informa por essa mensageria. Além disso, tem o táxi corporativo. O táxi corporativo, a Prefeitura do Rio vai economizar por ano algo em torno de 30 milhões de reais, que ela está substituindo os carros locados, muitas vezes carros que são alugados para buscar um secretário, para buscar alguma outra pessoa. Pega a pessoa em casa, traz para a prefeitura, fica parado o dia inteiro aguardando para levar esse funcionário para casa. Então, isso deixa de existir com o Táxi Rio corporativo. Então, a expectativa de redução é de 30 milhões de reais por ano com o uso do táxi corporativo. Sai muito mais barato. Você tem à disposição 26 mil taxistas para atender a Prefeitura do Rio e com um custo muito mais baixo por conta dessa ausência de necessidade de ter um carro à disposição para algumas pessoas na Prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, hoje já tem mais de 20 secretarias utilizando o Táxi Rio corporativo. A Iplan Rio foi a primeira, até porque precisava ser a cobaia mesmo, já que lançou o aplicativo, testa aí para ver se vai dar certo. Mas na nossa experiência, a gente reduziu o valor de carro alugado entre o que a gente gastava com o transporte de funcionários em 75%. É claro que esse número varia de secretaria para secretaria, mas é expressivo. E, por último, na segunda-feira, a gente está colocando o Wi-Fi, fazendo uma prova de conceito de Wi-Fi no Táxi Rio.
Vamos começar com 20 carros, vamos testar, ver como é que vai ser o resultado, como é que vai ser a adesão, mas a expectativa é que até outubro todos os táxis da cidade, que são do Táxi Rio, tenham Wi-Fi à disposição, e o usuário, quando começar uma corrida, ele vai receber um voucher para entrar com esse código e poder estar navegando no Wi-Fi dentro do Táxi Rio. Aqui são só alguns números do Táxi Rio, são 26.700 taxistas cadastrados, de um total de 54 mil, mais de 550 mil passageiros, desde seu lançamento, 8 milhões e 500 mil, quase 500 mil corridas realizadas. Uma corrida média está em algo em torno de R$19,03, o valor economizado pelos passageiros de 84 milhões, aí são 145.437 atendimentos nos canais de atendimento do Táxi Rio. E uma coisa que a gente mais recebe é objeto perdido no carro, pedindo para que a gente possa fazer essa intermediação. E a gente consegue porque toda a corrida é registrada. Então, quando um usuário que pega o Táxi Rio reclama que esqueceu algum documento, esqueceu algum objeto, a gente consegue entrar em contato com o taxista e rapidamente esse objeto é devolvido. Bom, inteligência carioca, eu vou dar eu não sei como é que está o tempo, desculpa. Faltam 2? Então tá bom, vou dar uma corrida. Inteligência carioca é um sistema de BI e Big Data que a gente tem lá na prefeitura também. Então aqui a gente tem um BI de obras, um BI de arrecadação, então isso é acompanhado diariamente pelos secretários e pelo prefeito. Vou dar uma corrida aqui e vou entrar no que vem por aí. A questão da identidade carioca. Então, assim, com esse acesso único, vai ser possível, e aí tem muito LGPD por trás disso também, né? Então agora a gente vai ter um grande banco de dados de informação do cidadão e que vai permitir o acesso a todos os outros serviços da prefeitura. Então, quando a gente chegar no final de 2020, com 75% dos serviços digitais, todos eles vão estar por trás dessa identidade carioca que vai permitir que o cidadão tenha um acesso único a todos os serviços da prefeitura. Falar rapidamente aqui, eu falei para vocês que o centro de operações é um equipamento valiosíssimo na cidade, né, porque ele consegue congregar ali várias agências e fazer todo o centro de controle da cidade. Então agora a gente está lançando, provavelmente na sexta-feira a gente vai lançar o aplicativo do centro de operações, que foi desenvolvido pela Eplan Rio em conjunto com o centro de operações. E ali vai ser possível que o cidadão acompanhe e seja alertado por qualquer situação de risco na cidade. Então, por ali ele vai poder verificar o estágio da cidade. Depois, acho que essa apresentação vai ficar disponível para vocês, para que eu não tenha que ler tudo. Mas vai ser esse canal de comunicação e ali vocês vão ter um conjunto muito grande de informações. Vou passar algumas telas aqui rapidamente. Mas ele diz o estágio da cidade, como é que está, sem chuva, quais são os avisos, ocorrências. É possível também o cidadão, assim como o taxista, é possível que o cidadão reporte ocorrências por aqui, queda de árvore, alagamento, seguindo o mesmo conceito. Aqui ele vai ter acesso ao trânsito, às sirenes que estão acionadas. Se você estiver passando perto de um local de risco, você vai ser alertado por um push e um alerta por uma sirene também, que você está passando por um local de risco. E ali tem pontos de apoio. Ônibus Rio também, a gente está lançando meados de setembro. Aí vocês vão falar, mas poxa, já tem outros aplicativos de ônibus? Tem, de fato. Mas a gente está agregando alguns serviços nesse aplicativo de ônibus. Primeira preocupação, de fato, é segurança, né? É a pessoa não ficar tanto tempo num ponto de ônibus esperando, então ele pode estar dentro do escritório, consultar que horas vai passar meu ônibus. E lembrando que o aplicativo só tem o nome de ônibus Rio, porque todos os modais vão estar ali dentro também. Então ele vai saber qual é o caminho mais rápido para ele chegar em casa, qual é o caminho mais curto usando um transporte público e quanto tempo ele vai levar para chegar no ponto, para pegar o ônibus, que ônibus vai passar. Tá? E além disso ele vai ter ali um acesso direto ao 1746 para reportar qualquer problema. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Bom, LabGov Rio, eu não vou me estender, mas isso aqui é um grande projeto, é o maior hub de inovação da América Latina. Eu ouvi o Estado falando aqui, conheço o Startup Rio, mas a ideia é que a gente tem ali na área do Porto Maravilha, um galpão que já está em processo de construção
para hospedar algo em torno de 120 startups, desenvolvendo em 12 vertentes, entre elas governo, recebendo desafios, recebendo patrocínios de grandes empresas para desenvolver produtos e produtos também para a cidade. Então, vai ser um grande polo gerador de negócios, de empreendedorismo, de empregos mesmo, né? E bem ali no centro da cidade, próximo à Roda Gigante, próximo ao Aqua Rio, e a ideia é que a gente consiga movimentar bastante a região ali. Bom, é isso. Então, me desculpa aí a extensão ter estendido um pouco o horário. Tem muita coisa da Prefeitura para falar, acho que tem muitos projetos, é importante que o cidadão conheça, e é importante também que o cidadão valorize o que a cidade tem de bom. Eu, às vezes, só para finalizar, eu, às vezes, assisto alguns programas falando de cidades inteligentes, com exemplos da Europa, e, sinceramente, assim, claro, resguardadas as devidas proporções, eu acho que a gente tem muita coisa que eles também têm, mas acho que a gente acaba divulgando mal. Então, o potencial que a gente tem é muito grande e muita coisa tem sido feita para facilitar a vida do cidadão. Acho que numa cidade como a do Rio de Janeiro, com todas as desigualdades que ela tem, com 6,5 milhões de habitantes, não desmerecendo nenhuma outra cidade, mas quando a gente fala de uma cidade de 100 mil habitantes, não dá para comparar com uma cidade de 6,5 milhões de habitantes, que numa rede de saúde que acaba sendo também mais consumida, inclusive pelas cidades do entorno. Tem muita cidade que não tem hospital, mas tem uma ambulância para trazer para a cidade do Rio. Então, isso também sobrecarrega o sistema de saúde. Então, a gente está falando aí de quase 12 milhões de cidadãos que são assistidos pela cidade, e com todas as suas complexidades. Obrigado mais uma vez aí, obrigado a todos.